Seja bem-vindo ao canal de futebol mais completo do YouTube. Deixe seu gostei no vídeo, inscreva-se se não for inscrito e ative as notificações. Alô, 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 alô. Fui sentar ali, né? Tá tudo. O que é esse bonequinho aí? O que é esse boneco? Ah. Tá aí, né? Tá aí. Oi, 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 alô. 1, 2, 3. 2. Oi, Dorival, tudo bem? Bom, o Paraná, que é o próximo adversário, vem de 15 jogos sem vencer e o Flamengo vem de 6 sem perder. Como é que é o peso desse jogo? Apesar de ser fora de casa, o Paraná perdeu alguns jogos em casa. Como é que vocês estão se preparando aí para essa partida? Olha, eu acho que nós não podemos nos apegar a um detalhe como esse. Teremos novamente uma partida onde dependeremos de muito das nossas condições para que busquemos aí o melhor resultado. Um resultado que será muito importante na sequência da competição, não é? As 3 primeiras equipes ainda jogarão com o Paraná e nós temos que estar atentos e muito atentos para que continuemos aí buscando, fazemos a nossa parte, gerando os nossos resultados. Eu acho que isso daí é fundamental que aconteça e que mantenhamos a postura que a equipe vem apresentando. Rival, 2 em 1, homenageando alguns colegas. Arão ou Diego? E qual é a diferença do time com um e com o outro, na sua visão? Bom, primeiro que não tem essa decisão e essa definição. Nós estamos ainda aguardando o Diego, a recuperação do Diego, que ele realmente complete esse período e esse processo. Nós teremos ainda aí 3 dias de trabalhos para que possamos definir e que não liguemos Diego a Arão. Não existe isso. Eu acho que nós temos aí o pensamento de aproveitarmos todos os jogadores possíveis. O Diego é um jogador muito importante para a gente, tanto dentro de campo quanto aqui fora, nos vestiários. E é um profissional que merece muito respeito, consideração, mas nós ainda vamos aguardar pela completa recuperação do Diego, que vem acontecendo a cada dia, a cada momento. Ele tem nos passado uma confiança grande. Estamos aumentando a carga de trabalhos em cada instante, mas sempre aguardando pelas suas melhores condições. Como é que fica o time com um e com o outro, na sua visão? Eu acho que tudo isso aí vai se completar a partir do momento que nós tenhamos todos os jogadores e explorarmos as características de cada um de uma maneira adequada. É isso que nós temos que fazer. Eu acho que não existem muitas alterações com relação à característica de um e de outro, apenas que, no caso, os 2 nomes citados, e volto a dizer que não levem para o lado de uma disputa entre os 2, porque o Diego é um jogador que apresenta condições de poder atuar em várias funções, como o Arão, mas o Arão ele tem também um pouco mais um caráter defensivo, digamos assim, e o Diego uma chegada um pouco mais constante e frequente, até pelo posicionamento que ambos trabalharam ao longo da própria carreira. Dorival, boa tarde. Na última rodada, a gente viu os confrontos entre as equipes que estão na parte de cima da tabela e muita gente considerando que o São Paulo e o Grêmio teriam se afastado dessa disputa pelo título, pelos resultados que tiveram na última rodada. Como agora é uma reta final e o Palmeiras continua mantendo uma regularidade, você acredita que esse jogo é fundamental para que o Flamengo continue nessa briga, no sentido de que, se não vencer o Paraná, talvez o Flamengo também seja um nome descartado dessa disputa pelo título? Olha, eu não descartaria de maneira nenhuma das equipes. Eu acho que são equipes que ainda brigam diretamente pela conquista do título.
Eu espero que o Flamengo também faça jus a essa condição e continue, sim, buscando os seus resultados para que, em cima desses resultados, nós tenhamos uma possibilidade melhorada a partir do momento que consigamos aí uma aproximação maior das equipes que estejam à frente. E o Palmeiras, queira ou não, nesse momento tem uma vantagem considerável, mas não tem como descartar nenhuma equipe, até porque o próprio campeonato já nos mostrou alternâncias que, de repente, não esperávamos em momentos oportunos da competição. Boa tarde, Dorival. A gente viu o Hever saindo do Fla-Flu com algumas dores, não teve lesão. Queria saber qual a condição dele, se ele está à disposição para o jogo de domingo. Ele voltou aos trabalhos e não tem tido queixas até então. Foi uma precaução, porque durante a semana anterior também ele vinha sentindo alguma coisa. Felizmente, eu acho que agimos de uma maneira correta, recolhemos o Hever nos treinamentos do início da semana e agora estamos intensificando aí por aquilo que ele nos passou até então, graças a Deus, sem problemas algum. Dorival, boa tarde. Vocês agora vão enfrentar o Paraná, que é o lanterna do campeonato, e na sequência tem o Palmeiras, que é o líder, né? Como encarar esses dois adversários que lutam por objetivos tão diferentes na competição? Eu acho que com a mesma seriedade, com a mesma intensidade, com o mesmo respeito, e tendo o conhecimento que serão pontos fundamentais para a nossa sequência na competição. Nós temos que primeiro fazermos a nossa parte, buscarmos os nossos resultados, se quisermos continuar sonhando com alguma coisa. E agora, nessa reta final, né, são 9 jogos que faltam, você já faz alguma conta, passa para os jogadores, olha, a gente tem que vencer tantas para ir em busca, como é que você está trabalhando isso, já está vendo aí na calculadora para que o Flamengo busque essa única oportunidade de título que restou no ano? Olha, muito menos com a calculadora nas mãos e muito mais com a prática, com o dia a dia. Nossa preocupação nesse momento é o Paraná. Nós não podemos pensar de outra forma. Temos que fazer o melhor jogo possível, todos muito concentrados, respeitando muito o nosso adversário, tendo a humildade de procurarmos a marcação mais cerrada possível, diminuirmos todas as possibilidades e espaços que de repente o Paraná encontre e buscando fazermos um resultado importantíssimo lá fora. Nós não podemos fugir a isso, jogo a jogo, rodada a rodada, pensando único e exclusivamente no nosso adversário da semana, e o Paraná é o adversário que, nesse momento, merece toda a nossa atenção e respeito. Oi, Dorival, boa tarde, tudo bem? Deixa eu insistir na questão do Diego um pouquinho. As atividades às quais a gente teve acesso, você sempre partia de um time assim, com colete, digamos assim, e não tinha o Diego, era o time que você iniciou as partidas contra o Corinthians e contra o Fluminense, por exemplo, nos 2 treinos que tiveram aqui. É possível admitir que o Diego, mesmo nesse processo de recuperação, ele seja relacionado e fique no banco de reservas, por exemplo? Olha, tudo vai depender e muito desses momentos finais agora. Os treinamentos iniciais geralmente são feitos com a equipe que atuou e que trabalha minutos bem diferentes daquilo que acontece com os demais jogadores. Então, em razão disso, principalmente, que nós sempre concentramos a maioria dos jogadores que tenham atuado para que depois os tiremos todos no mesmo momento. Não há ali uma alteração de escalação em situação nenhuma, porque o nosso pensamento é um outro, com o pessoal que fica, que permanece e que dê continuidade aos trabalhos. Então, não tem ligação nenhuma um fato com o outro. Eu acho que ele está evoluindo, está melhorando a cada momento. Se nos trabalhos do início ele ainda sentia alguma coisa, uma dificuldade um pouco maior numa recuperação de um exercício, de um trabalho para outro, nesse instante ele já começa a ter uma superação, já começa a buscar uma recuperação muito mais rápida, e é isso que nós queremos, né? Que ele esteja em totais condições. Eu acho que o jogador, melhor do que ninguém, nos passa e nos dá essa condição para que possamos, de repente, eventualmente escalá-lo ou levá-lo como uma opção. Uma outra questão, Dorival, pela tabela e fazendo uma projeção de campeonato,
acho que logo na tua primeira entrevista você mesmo comentou que o Flamengo não tem gordura para gastar, né? Está muito no limite se quiser pensar em título. É difícil entrar em campo todo jogo sabendo que tem que ganhar, porque pode acontecer do adversário ficar mais distante. E o Flamengo vai jogar até depois do Palmeiras nesse caso. Exatamente. O que a gente tem que ver é o seguinte, é um momento da competição que todo pequeno erro pode causar um dano muito grande e considerável. Da mesma forma que nós pensamos assim, o Palmeiras, que hoje, no momento, é o líder da competição, também pensa que não pode errar, que não pode... por quê? Porque fatalmente proporcionaria uma condição para que o segundo, o terceiro, o quarto colocado aproximassem, encostassem, e queira ou não, gera um incômodo muito grande. Assim como o Flamengo pensa da mesma forma. Por quê? Porque hoje teoricamente, para a nossa colocação, 4 pontos em relação ao líder, é uma distância relativa e considerável, e nós temos que entender dessa forma. Não é uma transferência de responsabilidade, não estou nem falando em cima disso. Estou falando muito mais que equipe, num momento como esse da competição, não gostaria de estar a 4, 5 pontos ou mais dos seus adversários. É um fato. Agora, mesmo estando, gera, sim, uma desconfiança, gera uma insegurança, gera uma incerteza e a obrigação de sempre ter que fazer o resultado seguinte. Como o Flamengo se vê nessa condição, como o Grêmio, como o São Paulo, como o Inter, enfim, o Atlético Mineiro, as equipes que estão brigando numa outra condição um pouco abaixo da tabela. Então, da mesma forma, você tem um incômodo, quer seja liderando o campeonato ou brigando numa outra condição qualquer. Por isso que o grau de preocupação e de responsabilidade praticamente é o mesmo, apenas alterna em relação ao posicionamento de um momento. Oi, Dorival, boa tarde, tudo bem? A primeira questão que eu ia colocar para você é que o Flamengo, embora esteja aí com essas semanas livres de treinamento e tal, o foco tem ficado, às vezes, em outras questões, né? Venda do Paquetá, questões políticas. Você esteve aqui de 2012 para 2013 e já tinha vivido isso, né, um pouco de perto. Como é que é para tentar blindar o futebol? A gente já tem essa estrutura do Ninho do Urubu, que é um pouco alheia, mas a gente vê hoje redes sociais, enfim, tudo está acessível. Como é que é para tirar esse ambiente tumultuado? Olha, eu acho que continuarmos fazendo o que nós estamos fazendo. Nós temos toda a garantia que do muro para dentro as coisas são mínimas, os problemas são mínimos e tudo que nos proporciona hoje o Flamengo é que nos dá a tranquilidade de podermos continuar o trabalho sem que assuntos extra que naturalmente acompanham a vida do clube entrem e de repente interfiram diretamente nos trabalhos do departamento de futebol. Então, existe muita tranquilidade aqui dentro, existe um comprometimento grande, existe uma preocupação em que finalizemos esse campeonato lutando pela melhor colocação possível, e é esse o objetivo principal. E nós estamos totalmente focados nesse sentido. Os assuntos eles são comentados, são esboçados, porém não se dá sequência, não se vive esses assuntos praticamente o dia todo dentro do clube. Ao contrário, eu acho que tipo um en passant, você vai fazendo um comentário e as coisas vão ficando. O foco principal são os treinamentos, os jogos, e é o que tem acontecido. A cada semana nós estamos preocupados muito, muito com o nosso adversário e muito pouco com aquilo que esteja acontecendo. E um outro detalhe aí, até uma matéria que a gente está fazendo, pegando o gancho que você falou do tempo que você teve e que o Barbieri não teve. O tempo que o clube inteiro tem nessas últimas semanas é uma coisa rara nessa temporada, né? A gente até viu que, até em relação a folgas, descanso, tempo com família, são momentos raros para os jogadores aqui. Queria saber o que muda no teu trabalho, no clube e, eventualmente, fora das 4 linhas que a gente está vendo aqui, quando você tem essa preciosidade no futebol brasileiro que é o tempo. Olha, eu procuro aproveitá-lo da melhor forma. Eu tentei ver, após o acerto com o Flamengo, o maior número de jogos possíveis e buscando, não é, intimamente aquilo que eu imaginava que fosse o melhor. Algumas correções, alguns trabalhos que estamos tentando colocar, a repetição desses trabalhos, porque eu acho que tem sido muito importantes, uma aceleração em relação à nossa chegada ao gol adversário, alguns posicionamentos que nós observamos,
O Flamengo tem uma equipe muito equilibrada, uma equipe muito boa, uma equipe que já tinha uma base muito bem trabalhada, e eu acho que nós estamos buscando aí alguns ajustes nesse momento que nos deu essa possibilidade para que aceleremos assim e deixemos a equipe ainda mais competitiva para que busquemos os nossos resultados. Obrigado, senhores. Obrigado, professor. Ok.